todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, o facto de estarem aqui todos hoje presentes e também agradecer as palavras do Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues e também felicitar a Câmara Municipal de Santarém, no caso da pessoa do Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, que tem levado a cabo, portanto, um conjunto de iniciativas nesta localidade, em particular o Centro de Investigação, que, pelo que vejo, tem contribuído para a cultura desta terra e para o conhecimento de diversas matérias que são, de certeza, do interesse de toda a população. E, por isso, agradecer-lhe, portanto, as palavras e o cumprimento para si e para todos os demais presentes. Ora, o tema que eu trouxe para preferir nesta minha comunicação vai ao encontro do que eu estou a estudar no meu mestrado em História Antiga, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e que se intitula Em torno do Estatuto das Mulheres no livro dos Atos dos Apóstolos. O objetivo do nosso estudo é analisar o papel das mulheres nos primórdios do cristianismo, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos. No tempo em que a religião de Jesus Cristo começava a dar os primeiros passos, as mulheres foram fundamentais para ajudar a organizar a vida das comunidades. Outrora, excluídas da sociedade, confinadas ao espaço doméstico, as mulheres vão encontrar no cristianismo uma alavanca para se emancipar. Procuraremos fornecer alguns dados que permitam conhecer em profundidade o papel das mulheres na organização das eclésias e estudar a condição social da mulher, casadas, solteiras e viúvas, apresentando uma releitura da problemática à luz do conceito de género. Num tempo em que se fala da condição das mulheres na sociedade e no mundo rural, e acrescentaríamos na religião, acreditamos que é pertinente apresentar uma abordagem desta problemática do ponto de vista bíblico. Qual o papel da mulher na consolidação do movimento religioso? Apesar das atividades apostólicas serem grandemente marcadas pelas intervenções masculinas, as mulheres foram fundamentais na pregação do credo religioso de Jesus Cristo. Através das suas iniciativas, o cristianismo conseguiu chegar aos lugares mais recônditos do mundo antigo e conquistar cada vez mais seguidores. Ainda que haja mulheres a assumir papéis de liderança em diversas comunidades, quando analisamos os aspectos estatutários, por exemplo, o poder económico ou o estatuto jurídico, e estabelecemos um paralelismo com os homens, as assimetrias evidenciam-se. Só uma ínfima parte das mulheres é que consegue participar do processo de missionação. A restante percentagem das mulheres cuida do espaço doméstico e submete-se à vontade dos esposos. Em suma, a participação das mulheres nas atividades missionárias tem que ver com questões culturais, económicas e sociais. Se a pregação dos apóstolos de Jesus Cristo gerou alguma apatia entre os membros do sexo masculino, por outro lado, captou a atenção das mulheres que viriam a tornar-se nas grandes empreendedoras desta missão. Quem beneficiou do apoio das mulheres na difusão da mensagem cristã foi o apóstolo Paulo, e ao longo dos Atos dos Apóstolos, que é a fonte que nós trabalhamos, encontramos várias menções que corroboram esta tese. As referências do apóstolo permitem-nos saber quem são, que atividades profissionais desempenhavam e qual o seu estado. Ou seja, as informações discriminadas no livro dos Atos dão-nos a possibilidade de traçar um verdadeiro retrato biográfico. A partir de casos concretos que ilustram as realidades que nós referimos anteriormente, analisaremos alguns passos dos Atos dos Apóstolos e escrutinaremos o quadro de idiosincrasias de homens e mulheres nos primórdios do cristianismo. Quando decidimos trabalhar o Estatuto das Mulheres nos Atos dos Apóstolos, estamos longe de pensar que encontraríamos uma bibliografia tão rica e variada. Os índices de produção científica sobre esta matéria começaram a aumentar a partir dos finais da década de 80 e inícios da década de 90. A Igreja, a sociedade, o mundo, a academia começaram a problematizar o papel da mulher na expansão do cristianismo. Foi graças aos trabalhos de Marie-Rose d'Anjou e de Anne Carr que foi possível ter uma percepção do que ainda havia por fazer neste campo dos estudos bíblicos. Os trabalhos pioneiros das duas autoras vieram aflorar uma matéria que precisava de uma investigação mais apurada. Já não se tratava apenas da construção de uma história onde os principais protagonistas eram os homens, os apóstolos. O objetivo era colocar a mulher no mesmo patamar do homem, ou seja, em condição de igualdade. E foi à avisa dos trabalhos das autoras que referimos que se encetou o processo de pesquisa e análise do desempenho das mulheres nos primórdios do cristianismo. Outra das obras que deu à estampa nos meandros da década de 90 é da autoria de Yvonne Richter-Reimer, intitulada Women in the Acts of the Apostles, a Feminist Liberation Perspective, com a chancela da Forter Press.
Este é, sem sombra de dúvidas, um dos trabalhos mais relevantes da especialidade. A juntar ao estudo de Heidegger, há que referir o importante contributo de Georges Duby e Michel Perrault, que coordenaram uma obra inteiramente dedicada aos elementos do sexo feminino. Trata-se das Mulheres da Civilização Ocidental, publicada em português pelas edições Afrontamento. Em 94 foi publicado o trabalho de Joaquim José Lopes Morgado, em que o autor analisou o papel da mulher na Igreja. Uma das perguntas que o leitor laico nestas matérias fará é a seguinte: por que motivo é que só começámos a ter um repositório pornográfico mais apetrechado nos momentos das décadas de 80, nos produtos das décadas de 90 e no início do segundo milénio? Uma das respostas mais plausíveis pode estar na emergência dos estudos de género nos meios académicos. São os denominados gender studies, ou etudes de genre, impulsionados pelas escolas anglófona e francófona, conforme comprova a fotografia que viemos a citar. Investigadores de diversas universidades europeias começaram a preocupar-se com o estudo das questões de género. E dentro desta ampla e vasta temática, decidimos então trabalhar o Livro dos Atos dos Apóstolos. O Livro dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos uma espécie de microcosmos da Igreja primitiva. Aqui encontramos viúvas, profetisas, diaconisas, entre tantas outras mulheres a desempenhar tarefas multifacetadas. As mulheres surgem logo no primeiro capítulo. O Livro dos Atos refere que no dia em que os apóstolos se reuniram em Jerusalém, Maria e algumas mulheres marcaram presença. Mas antes de tecermos algumas considerações sobre estas mulheres que o autor dos Atos alude, convirá a perceber que Lucas, o hipotético escritor dos Acta, também foi autor do terceiro Evangelho. De todos os autores sinópticos, Lucas é aquele que nos fornece mais dados sobre as mulheres. Repare-se que é o único que relata ipsis verbis o anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria à casa da sua prima Isabel, o célebre cântico de Maria, ou Magnificat, entre outros aspectos. A periculpa da mulher, que perde a dracma, ou o episódio da viúva, que pede insistentemente ao juiz para que a sentença lhe seja favorável e que Jesus recorda através de uma parábola, são alguns dos exemplos mais significativos que nos permitem corroborar a tese que Lucas, evangelista, e o Lucas dos Atos apresentam unanimidade no tratamento das mulheres. E por isso é que Lucas é encarado por muitos como um evangelista das mulheres. Lucas procura como que dar continuidade ao trabalho de Jesus que desenvolveu ao longo do seu ministério. Como salientou José Augusto Ramos, ao conceder alguma primazia às mulheres nos destinos do cristianismo, o autor dos Atos começa a dar sinais de uma certa despatriarcalização da sociedade, ou seja, a imagem social da mulher, prossegue Ramos, mudou radicalmente. Esta alteração é fruto de uma revolução de ideias, e passo a citar, de valores, de práticas e de mentalidades a que chamaríamos cristianismo. Mas esta mudança de bitola não ficou restrita às relações familiares. Ela também se fez sentir em termos de organização social, onde as tradicionais estruturas patriarcais tornaram-se obsoletas para os novos tempos que se estavam a avizinhar. Ainda de acordo com o mesmo autor, para as mulheres verem concretizados os seus propósitos, começou a surgir um movimento feminino que apelava à recusa do casamento. Este era o pneu seguro da liberdade que as mulheres tanto ansiavam. Sem dúvida que, como temos vindo a perceber, até agora o momento em que cheguei a este ponto, temos vindo a perceber, portanto, que as mulheres começam a ter um caminho de igualdade, começam a ter um caminho em que têm a oportunidade de se conseguir emancipar. E esta premissa é corroborada com as diversas referências às mulheres que acompanharam Jesus e os apóstolos na embrionária religião cristã. Parafraseando Mercedes Puerto Navarro, as mulheres são o elemento-chave da obra lucana, quer seja como anónimas, com identidade no singular, no plural e ocupando os mais diferentes estatutos, as mulheres apresentar-se-ão como uma nova roupagem do cristianismo e que ficará conhecida como a religião das mulheres. Apesar de assistirmos a um certo desvio do cumprimento das normas sociais que regiam as estruturas patriarcais judaicas, ou seja, a ausência de referências a mulheres que são identificadas pela referência ao homem, ainda podemos encontrar alguns aspectos que travavam esse avanço. Vejamos o caso de Pedro no capítulo 2, que quando chega a Jerusalém faz um discurso à multidão nos seguintes modos. De pé, com os 11, Pedro ergueu a voz e dirigiu-lhes estas palavras: Homens da Judeia e todos vós que residis em Jerusalém. No capítulo 21 dos Atos, mantém-se o vocativo que encontramos no capítulo 2, homens israelitas. Mas nas dissertações que os apóstolos dirigem à audiência, através da palavra homens, nunca se vai empregar o vocativo homens e mulheres israelitas. Emprega-se sempre homens. A comunidade de Israel estava intrinsecamente ligada aos homens. Portanto, as mulheres vão continuar sob dependência dos homens e por isso é que não há nenhuma alusão ao nome das mulheres. O Estatuto dos Atos volta a acentuar, o autor dos Atos volta a acentuar a tónica da importância dos homens no desenvolvimento da religião cristã.
No capítulo 4, por exemplo, o autor dos Atos diz-nos que Pedro e João, depois de terem catequizado a multidão, dizem-nos que o número de crentes aumentou substancialmente. A pergunta que se coloca é: quem eram estas pessoas? Seriam só homens ou também haveria lugar para mulheres? É uma questão que fica em aberto. Na vida cotidiana, as mulheres continuavam então muito dependentes dos homens, mas sabemos a partir do livro dos Atos que tanto os homens como as mulheres começavam a abraçar a fé em Jesus, mesmo contra todas as adversidades. Os milagres dos apóstolos começavam a suscitar o interesse dos habitantes de Jerusalém. E Lucas coloca alguma ênfase na narrativa ao destacar a quantidade de pessoas que assistiam a tais prodígios. Fruto de uma estratégia historiográfica ou não, certo é que estas referências não só conferiam coerência à relação, como procuravam mostrar que o cristianismo conseguia captar cada vez mais pessoas, conforme é destacado no capítulo 5. Sempre em maior número, passo a citar, juntavam-se em massa homens e mulheres acreditando no Senhor. O que também há de frisar é a menção a homens e mulheres. Voltaremos a encontrar outra ocorrência no episódio da perseguição dos infiéis por parte de Paulo. Quanto a Saulo, e passo a citar, devastava a igreja, ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e entregava-os à prisão. Tanto nos momentos bons como nas horas de maior aflição, o autor dos Atos faz questão de referir que o homem e a mulher complementam-se. Há um espírito de cortesia, entre ajuda, de cumplicidade e comunhão. Ainda que as mulheres estivessem confinadas ao espaço doméstico, à gestão da casa, do oikos, também podemos encontrar no livro dos Atos alguns elementos do sexo feminino que ocupavam o estatuto relevante. Quando Paulo e Silas se dirigem a Antioquia da Pisídia, no capítulo 13, para aí perseguir a sua demanda de evangelização, somos informados de que os dois companheiros de pregação são expulsos da cidade por judeus que incitaram as senhoras e os senhores mais distintos e de classe mais alta. De acordo com o Claro, em Sequina, as mulheres mais distintas com o autor do luto estavam, de facto, interessadas no judaísmo por dois motivos. Primeiro, porque a sua riqueza, que a riqueza que tinham por serem pessoas de elevado gabarito, deixava algum tempo para poderem gerir os bens e para se poderem dedicar ao cristianismo. Mas já há um outro aspecto que tem a ver com a questão da circuncisão. Ora, ao tomarem contato com o judaísmo, as mulheres podiam inteirar-se dos assuntos dos seus esposos. E se os maridos fizessem parte da aristocracia local, a influência que poderiam exercer no poder político seria maior. Encontraremos uma situação semelhante a esta quando Paulo e Silas rumarem a Tessalónica. Continuamos num ambiente de grande tensão. O autor dos Atos refere que muitos gregos, e passa a citar, e muitas mulheres de categoria social participaram na Assembleia. Os judeus provocaram uma rebelião e tentaram prender os dois pregadores. Mas, segundo Keenan, estas mulheres de categoria social que o autor refere tinham um papel muito relevante na sociedade. As mulheres que se interessassem pelos assuntos da Igreja podiam conquistar um estatuto mais elevado, mas também mais vantajoso. Por isso é que ele refere que as condições sociais facilitaram mais a conversão das mulheres a tabeladas que de los hombres. No capítulo 17 voltamos a encontrar a referência à presença de homens e mulheres distintas. E aqui sublinhamos mais uma vez a questão da união entre homens e mulheres. Paulo e Silas já não estão em Antioquia, mas sim em Andreia, uma antiga cidade que ficava localizada na Macedónia. As referências que anteriormente aludimos e que temos vindo ao dia comprovam a tese de Lucas é um autor vocacionado para a piedade feminina. Ao mesmo tempo que o autor dos Atos volta a dar ênfase à questão do cristianismo como a religião que acolhe todos os povos, independentemente da fé que professam, Lucas também parece sugerir a ideia de que as mulheres gozavam de um certo prestígio nas cidades helenísticas, conforme comprovam as citações que referenciamos. Mas, como veremos, nem todas as mulheres tinham este estatuto. Se em certos contextos, como aqueles que tratámos dos ideais cristãos, não eram bem acolhidos e até foram alvo de condenação, quando Paulo chegar a Atenas, haverá um debate retórico sobre a importância da religião que o apóstolo pregava. Depois de proferir o seu discurso no Areópago, alguns membros da audiência desataram a rir porque Paulo começou a falar da ressurreição dos mortos. É verdade que a locução do apóstolo revelou-se um grande fracasso, mas acabou por surtir alguns efeitos. Vejamos o que diz. E passo a citar. Alguns homens, no entanto, ligaram-se a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Dâmaris, e outros com eles. Pouco sabemos acerca desta personagem Dâmaris. Apesar de não dispormos de grandes informações, não deixa de ser curiosa. A referência a uma mulher no Areópago, um lugar que estava reservado aos homens. Era aqui que se reunia o grande conselho da cidade-estado de Atenas. E de todos os nomes de mulheres que encontramos nos Atos, só Dâmaris é que surge num contexto político-social. Em mais de um passo da obra aparece o nome de um elemento do sexo feminino numa zona tão nova da cidade como era o Areópago. Uma das ilações que podemos depois de analisar os casos
que devemos aqui alencados, é que o autor dos Atos construiu aquilo que, segundo Matthew de Angelo, se pode denominar como arquétipo de Peirce. Ou seja, grande parte das referências alusivas aos homens e às mulheres são acompanhados sempre de uma referência conjunta. Por que motivo é que Lucas adotou esta estratégia? Trata-se de uma técnica, segundo a autora, de uma técnica narrativa que faz parte do trabalho literário do autor. O que sabemos da mulher judia a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, ou pelo menos das mulheres judias helenizadas e de vivência política romana, não dispomos de grandes informações. De qualquer forma, convirá a referir a importância de Priscila, uma personagem que surge no capítulo 18 dos Atos e foi uma peça nevrálgica na fundação da Igreja de Corinto, conforme refere o apóstolo Paulo. Vejamos o que diz o texto, no capítulo 18. Depois disso, e Paulo estava a visitar a cidade de Atenas e o Areópago, onde tinha feito o seu discurso, Paulo afastou-se e foi para Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, porque um édito declarava ordenar que todos os judeus se afastassem de Roma. Paulo foi procurá-lo e, como eram da mesma profissão, fabricantes de tendas, ficou em casa deles e começou a trabalhar. Ora, estes versículos contêm dados bastante curiosos. Continuamos a ter a tal estrutura da arquitetura dos pares, ou seja, temos uma referência ao nome de um homem e de uma mulher, mas Áquila, o nome de Áquila segue o nome de Priscila, o que faz notar ainda a presença de uma certa cultura patriarcal. No entanto, são sempre mencionados juntos. E o mesmo acontece na primeira missiva que o autor do São Paulo vai endereçar à comunidade de Corinto, onde aparece a indicação Áquila e Priscila, e também o mesmo acontecerá, por exemplo, na carta a Timóteo, onde aparece saúda Priscila e Áquila, ou na carta aos Romanos, onde o autor diz saudai Priscila e Áquila. Portanto, o nome de Priscila aparece em primeiro lugar nestas referências da carta a Timóteo, dos Atos, no capítulo 18, versículo 18, e na carta aos Romanos. Portanto, há aqui já uma mudança de paradigma. Paulo elogia o trabalho deste casal em prol da difusão do cristianismo, sobretudo porque eles eram do mesmo mistério, ou seja, eram construtores de tendas. E além de ter dado uma casa para viver, conseguiram arranjar um ganhatão que era bastante familiar. A última referência a Priscila vai ocorrer no capítulo 18, e aí veremos Priscila a transmitir conhecimentos, e segundo o autor, conhecimentos com precisão sobre a via do Senhor. Outras duas figuras femininas que estão presentes na obra dos Atos, mas que têm que ver com questões políticas, mas aqui bem diferentes, são Berenice e Drusila. Ambas as personagens acabam por funcionar, no nosso entender, como arquétipo da mulher judia helenizada e fortemente influenciada pelos valores humanos. Temente, obediente, fiel, submissa e tantos outros adjetivos que nos ajudariam a categorizar o papel da mulher neste contexto. A primeira referência ocorre no capítulo 25, quando Paulo comparece junto do rei Agripa, filho de Herodes Agripa. Berenice vivia na corte do irmão e, de acordo com o relato dos Atos, acompanhava sempre que era necessário. E, segundo o autor, passa a citar, alguns dias mais tarde, quando Paulo ainda estava preso em Cesareia, Agripa II e Berenice vinham a Cáceres, uma importante cidade localizada no Líbano. O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram apresentar cumprimentos à festa. Após a recepção, Agripa e Berenice ficaram a par do que se estava a passar com o apóstolo Paulo. Festo transmite todas as informações a Agripa, mas só no dia seguinte é que iriam escutar Paulo na sala de audiências. O autor dos Atos refere que a entrada de Agripa e Berenice ocorreu num clima apoteótico. Repare-se que, ao contrário do que verificamos, por exemplo, em Atenas, no caso da Dâmaris, aqui, desta vez, são os homens que assumem maior relevância. Uma das últimas referências a Berenice vai ocorrer no capítulo 26, versículo 30. E é nesta última ocorrência que vemos a irmã de Agripa II a trocar algumas impressões com o governador e os restantes interlocutores. Repare-se que diz o autor dos Atos que o rei levantou-se, assim como o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles. A parte final do capítulo 26 é preenchida com uma troca de pareceres, mas uma questão que nos deixou e que nos suscitou algum interesse é que quem parece ter contribuído para a libertação do apóstolo Paulo foi Berenice, ou seja, Berenice estava presente e de alguma maneira parece, segundo nos dá a entender o texto, que ela teve uma influência na decisão. Outra das personagens que também foi fundamental para a libertação do apóstolo foi Drusila.
E quem foi Drusila? O Drusila era uma judia. Segundo o autor dos Atos, capítulo 24, nasceu lá em 38 d.C. e era filha de Herodes Agripa I, irmã de Bernice e de Herodes Agripa II. Era para ter contraído matrimónio com um homem recomendado pelo pai, Herodes Agripa I, mas como o noivo que lhe fora destinado não se circuncidou, Drusila rompeu com os votos de casamento. Chegou a casar-se com o rei Azizo, o rei de Emesa, território localizado na Síria, na margem do rio Orontes, mas, segundo Kinner, o autor que já citamos, Drusila desposou o seu marido aos 16 anos devido à interferência de Félix no casamento. Félix enviou um cipriota judeu chamado Simeão até junto de Drusila para convencê-la a terminar o noivado com Azizo. Drusila aceitou a proposta, o enlace matrimonial entre Félix e Drusila acabou por se consumar quando ela completou 20 anos, logo depois de Félix ter sido eleito procurador da Judeia, um cargo que ocupou entre 52 e 59 d.C. Félix e Drusila tiveram um filho chamado Agripa, que morreu em 79 d.C. na erupção do vulcão Vesúvio. Estas oscilações nos casamentos de Drusila muito têm a ver não só com as prescrições da lei judaica, neste caso destaca-se a circuncisão, mas também com os jogos políticos que se começam a engendrar. Repare-se que Félix era irmão de Palas, um homem bastante próximo do imperador Nero e que chegou a ser ministro e braço direito deste imperador. Ao casar-se com Drusila, Félix seria mais influência no poder político e podia inteirar-se dos problemas internos dos judeus, como bem refere Nuno Simões Rodrigues. Este casamento trouxe contrapartidas para Félix. Drusila parece ter sido uma mulher bastante influente no processo de Paulo. E para Guida não há dúvidas, a fé de Drusila muito terá contribuído para que Félix escutasse Paulo em audiência. No entanto, acreditamos que é uma hipótese que precisa de ser repensada. Não deixa de ser uma proposta plausível, mas veja-se o autor dos Atos informa-nos que o grande interesse de Félix era conseguir arrecadar algum dinheiro de Paulo. E por isso mesmo é que o mandava chamar com bastante frequência e falava com ele. A questão que se coloca é: será uma mera retórica literária arquitetada por Lucas? E como justificar a forma como Paulo é tratado enquanto está preso? Porque, segundo o autor dos Atos, o centurião vai guardar Paulo e vai-lhe dar uma certa liberdade. E vai impedir que qualquer pessoa se aproxime dele. A questão que também se coloca é: será que a forma como Félix trata Paulo deve-se à influência de Drusila ou pelo simples facto de Paulo ser um cidadão romano e ter algumas benesses? E o que dizer do hipotético compadrio com as autoridades judaicas locais, como bem sugere Nuno Simões Rodrigues? Foi ou não decisivo? Porém, e aproveitando o contributo deste autor, nem todos os interesses judaicos instalados permitiram que essa declaração de inocência acontecesse. Terá ou não havido influência de Drusila no processo? São questões que ficam. Depois de termos visto de forma, portanto, em profundidade, a referência genérica a algumas mulheres ligadas ou não à difusão do cristianismo, cumpre-nos agora tratar 4 casos concretos e é com eles que vamos encerrar a nossa comunicação. Falo de Maria, mãe de Jesus, Tabitá, Lídia e Maria, mãe de João Marcos. Ora, como temos vindo a perceber, os Atos dos Apóstolos fornecem-nos informações muito importantes sobre o papel desempenhado pelas mulheres na história do cristianismo. Estas mulheres com rosto e identidade serão pioneiras na institucionalização das comunidades e naquilo que se virão a designar como igrejas domésticas. No entanto, alguns autores, como é o caso de Maria Cara e os Campos, acham que as mulheres mencionadas nos textos dos Atos e, sobretudo, nos Atos dos Apóstolos, não passam, e passo a citar, de figurantes num cenário mais elaborado. E dá exemplos de nomes de mulheres que, no seu entender, são elencadas para tentar suprir, de alguma forma, a lacuna que as colocava no papel subalterno face aos homens. Seja como for, o que é certo é que as mulheres são mencionadas e, mesmo que seja discutida a questão do género, elas tiveram um lugar na história da Igreja primitiva. E, contudo, aliás, e sobre esta visão, creio que não deve haver muitas dúvidas. Porque, segundo ainda alguns autores, como é o caso de Judith Liot, é provável que, sim, que haja uma espécie de uma scriptural construction of woman, bastante influenciada pelas ideias de Paulo. Ou seja, a Igreja, o espaço público, vai ser só dirigido aos homens, as mulheres, mesmo que participem, têm que ficar em silêncio e não podem, digamos, não podem participar nem fazer parte dos rituais, e a casa, o oikos, vai continuar a ser o espaço privado onde elas devem estar. Ultrapassando o debate sobre estas matérias, porque não queríamos entrar nestas questões de saber ou não se os relatos são verdadeiros, vamos dar o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela só aparece no capítulo 1, versículo 14, e é aludida como epíteto de mãe de Jesus, algo que também é exclusivo dos Atos. Reunido com os apóstolos,
reunida com os apóstolos, Maria aparece em pé de igualdade face aos seus homólogos. Maria surge aqui, do nosso ponto de vista, como um sinal de uma igreja que trilha os caminhos da homogeneização e tratamento entre homens e mulheres. Maria personifica, também como sublinhou Anne Carr, a piedade feminina, o respeito, o temor, a ternura e a obediência ao Deus bíblico. Maria marca como que o ponto de partida para uma nova realidade, a inauguração de um novo templo, procurando testemunhar a verdade histórica de Jesus. Ao marcar a transição entre o passado e o presente e tendo cumprido a missão de testemunhar essa mudança, Maria simplesmente desaparece do livro dos Atos. Outra das mulheres que também foi fundamental na história do cristianismo primitivo e que vem retratada nos Atos é Tabita, uma discípula que habitava em Jope. Para além de ser a protagonista do milagre operado por Pedro, Tabita é uma senhora crente, uma benemérita. Tabita era judia e era uma mulher caridosa e rica em boas obras e nas esmolas que distribuía, conforme refere o autor dos Atos. Portanto, trata-se de uma pessoa que procurava ajudar os outros e arrecadar algumas verbas para distribuir e partilhar pelos mais necessitados. Temos um público-alvo muito concreto, as viúvas. Será que Tabita foi uma benfeitora das mulheres que o autor refere e que estavam sob sua alçada? Daí a referência a todas as viúvas? É uma hipótese. Estas viúvas aludidas pelo autor dos Atos também testemunharam a ressurreição de Tabita, o que nos leva a pensar que elas já estavam bastante familiarizadas com ela. Tabita é vista com bom agrado pela comunidade, ao ponto de se referir que os santos também presenciaram o feito miraculoso operado por Pedro, graças a um elemento que se tornará no denominador comum de toda a atividade apostólica, a oração. Tabita era uma mulher bem vista pelos demais, e o texto dos Atos dá, portanto, ênfase neste pormenor. De qualquer forma, convém referir, ainda dentro deste aspecto da caridade, que ela não é uma atividade intrinsecamente ligada ao cristianismo. Ela também era vista com bastante apreço pelos judeus, e por isso é que encontramos diversas referências nos textos vetero e neotestamentários. Um facto desconhecido é o que aconteceu concretamente a Tabita. Por que motivo ela morreu? Não sabemos. Do ponto de vista laboral, há um pormenor que chama a atenção. Tabita dedicava grande parte do seu tempo a fazer túnicas e mantos, uma atividade que também era bastante comum entre as mulheres judias. E esta informação leva-nos a concluir que talvez Tabita trabalhasse no setor têxtil. A partir da análise do texto, ficamos a saber quem foi Tabita, onde habitava, o que fazia profissionalmente e que tipo de estatuto ocupava. Porém, ficam alguns aspectos por esclarecer. Não sabemos se Tabita era casada, nem conhecemos os seus pais, dados que seria importante conhecer e que muito enriqueceriam a nossa investigação. Para além de Tabita, também podemos referir o exemplo de Lídia. O exemplo de Lídia, uma mulher que morava em Filipos, uma cidade muito importante da Macedónia, e como o texto assinala, também era uma colónia. Mas repare-se que no texto é referido mais uma vez o pormenor da oração, o elemento fulcral do modus operandi dos apóstolos. Outro aspecto que merece a nossa atenção é a referência às mulheres. A oração não se concretizou na sinagoga, mas sim na margem de um rio, conforme refere o autor dos Atos. É bom recordar que, na maior parte dos casos que analisamos nos Atos dos Apóstolos, a oração é feita em casa ou no espaço de culto, no templo, a sinagoga. E vemos isso, por exemplo, no capítulo 1 dos Atos, no capítulo 10 ou no capítulo 12. Ao ser realizada fora da sinagoga, as mulheres tiveram a oportunidade de participar na oração. No entanto, as mulheres estavam excluídas do serviço religioso. E porquê? Porque a ideia de reunião com o autor dos Atos alude, faz-nos pensar que as mulheres que participaram efetivamente nas atividades culturais são, como refere Maria Carlos Ramos, mais uma vez peças ou protagonistas fictícias, ou seja, não foram, na realidade, elas que participaram. Foi uma estratégia arquitetada pelo autor dos Atos. Mas um pormenor que é interessante é que o lugar sagrado deixa de ser a sinagoga, passa a ser a casa, e como já vimos, a casa é o lugar de submissão das mulheres. E esta mudança de Bitola é particularmente relevante do ponto de vista teológico. Porque é a partir daqui, do caso de Lídia, que se despleta um movimento missionário a favor da causa de Cristo, e Lídia inaugura como que um novo ciclo em que as mulheres vão participar nas atividades missionárias. Um dado pertinente, que também ficamos a saber, é que as mulheres estavam presentes na Assembleia, e Lídia não parece associada a nenhum homem, o que nos levará a pensar que era uma mulher autónoma. Profissionalmente, o autor dos Atos refere que Lídia era vendedora de púrpura, e devia ser uma pessoa abastada, com uma vida estabilizada financeiramente. Por fim, não menos importante, é a questão da hospitalidade.
O que é interessante no relato é que o único momento em que Lídia se pronuncia sobre a presença dos apóstolos, quando é feita a referência a Lídia, ela pronuncia-se, aliás, é o único momento do texto em que ela se vai pronunciar. Ou seja, tudo o resto é a história que o autor dos Atos diz. Portanto, não temos um discurso direto, só neste contexto em que Lídia diz: se me considerares fiel ao Senhor, vim ficar em minha casa. Portanto, em todo o resto da história, no capítulo 16, não há discurso direito, ou seja, Lídia não se pronuncia sobre a presença dos apóstolos. Em último lugar, dentro deste quadro de mulheres, há que referir também a história de Maria, mãe de João Marcos. A história desta mulher vem narrada no capítulo 12. Mas para percebermos melhor a importância de Maria, precisamos de enquadrá-la no contexto da história que precede o surgimento desta figura. Pedro foi preso por Herodes Agripa I, num tempo muito conturbado da vida dos apóstolos. E segundo os Atos, a ideia era de, após a Páscoa, o fazer comparecer junto do povo. Herodes parece aqui tentar material algum apoio da facção judaica, até porque o texto refere que este tipo de perseguições era agradável aos judeus. No momento em que Herodes decidiu ir buscar o pulso para o colocar diante da audiência, Pedro recebeu a visita noturna de um anjo. Pedro consegue ultrapassar os postos de vigia, onde estavam os soldados, e depois de consumada a fuga prodigiosa da prisão, Pedro vai se dirigir onde? À casa de Maria. Um pormenor que encontramos na transição entre as duas histórias, a prisão de Pedro e o encontro com Maria, é a presença, mais uma vez, da oração. Será que a igreja mencionada no capítulo 12 corresponde à comunidade de pessoas que estavam reunidas em casa de Maria a rezar e por isso soubessem o que se passava com Pedro, ou seja, sabiam que ele estava preso? Haverá alguma ligação entre as duas referências? É provável que assim seja. A oração surtiu o efeito desejado e Pedro deu testemunho disso quando se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos. Maria foi uma peça imprescindível nesta história. Outro dado bastante peculiar no relato é que Maria é identificada como referência à sua casa, tal como Lídia, o que nos leva a deduzir o espaço onde Maria habitava era um lugar de reunião dos seguidores de Cristo, que aqui se encontravam para fazer as suas orações. Não havia igrejas, enquanto edifício e estrutura, como hoje as conhecemos. A casa era o local predileto para se realizar as orações. Neste sentido, Maria parece assumir aqui um papel de alguma importância, não só porque acolhe a comunidade para orar, mas também porque é a casa dela que Pedro se dirige. Também ficamos a saber quem faz a recepção a Pedro é uma criada, chamada Roda, que em português significa rosa. Mas a notícia de Roda é vista com alguma sobranceria. Segundo o autor, ela não abriu imediatamente a porta a Pedro e, em vez disso, foi transmitir a notícia aos demais membros da casa. A criada foi desacreditada, ao ponto de a chamarem de louca, como se refere no versículo 15, capítulo 12. Roda insistiu e disse que Pedro estava junto à porta. E acabaram por concluir que, afinal, era verdade. Maria, mãe de João, aparenta ter uma vida confortável. Além de ter uma empregada, criada, conforme refere o autor, a sua casa tinha um portão que dava garantia de segurança. E era o local onde se reunia a comunidade de crentes. Portanto, Maria, mãe de João Marcos, é um exemplo de uma outra mulher que assumiu um papel muito importante na liderança da Igreja primitiva. Mas o livro dos Atos não se faz apenas da história de mulheres que assumiram papéis de liderança. A obra também é um repositório de histórias que nos falam de um tópico transversal a todo o canónico bíblico, a justiça. Infelizmente, a Bíblia tem sido muitas vezes aludida para justificar determinado tipo de condutas em relação às mulheres. Na esfera mediática têm surgido diversos exemplos e diversos casos em que as sentenças dos acórdãos, as medidas de coação aplicadas são fundamentadas com base em trechos bíblicos, que foram compostos numa cronologia e numa geografia bastante concretas. Convoca-se a literatura bíblica, nomeadamente o livro do Deuteronômio, de forma anacrónica e desenquadrada, muito devido, segundo alguns autores, à forte influência da matriz judaico-cristã no direito ocidental. Não nos cumprindo aqui tratar essas matérias e essas problemáticas, mas pegando nestes casos de justiça de forma que os refere, vejamos então o caso de Ananias e de Safira e, por último, o da escrava pitonisa. A história de Ananias e de Safira aparece logo no capítulo 5 do livro dos Atos. E o autor dos Atos refere que uma das principais ideias da comunidade cristã primitiva era que todos os membros da comunidade entregassem os seus bens e depois viessem a abraçar a fé cristã. Mas esses bens tinham de ser vendidos. Como refere o texto, todos os que eram possuidores de fazendas ou de casas tinham que vender e trazer o preço das vendas. Ora, foi exatamente por esta questão que Ananias e Safira foram condenados. De acordo com os Atos, Ananias subtraiu uma parte do preço da venda com a mulher e trazendo a outra parte de pô-la ao pé dos apóstolos. Veja-se a resposta de Pedro perante o sucedido. Ananias, passa a citar, capítulo 5, versículos 3 e 4. Ananias,
Por que motivo encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e subtraís uma parte do preço do câmbio? Ficando por vender, não ficava para ti, e vendido, não se mantinha o valor em teu poder, porque foi que puseste na ideia de tal procedimento. Veja-se e repare-se na resposta de Pedro, que coloca a mulher numa posição redutora, quase sem voz na matéria. Portanto, a mulher nem sequer tem possibilidade de se poder defender perante o sucedido. Ananias morre, vai ser velado, depois é conduzido a uma sepultura, mas ao que parece, veja-se, a mulher não participou no velório, nem soube da morte do sucedido, conforme refere o versículo 7 deste capítulo 5. 3 horas depois, Safira vai ter com Pedro para saber o que se tinha passado, e Pedro vai interrogá-la sobre o preço da venda do campo, e Safira confirma, efetivamente, que recebeu uma parte do dinheiro de Ananias. Pedro acusa a ter colocado à prova o Espírito de Deus, e Safira morre. O mesmo grupo que sepultou Ananias também levará a Safira. Ambos são sepultados no mesmo local. Ananias e Safira tiveram uma atitude fraudulenta aos olhos dos apóstolos. Aparentemente queriam passar por pessoas beneméritas e cheias de misericórdia, mas uma conduta desta natureza deitou tudo a perder. O castigo aplicado foi a pena capital e serviu de exemplo aos restantes membros da comunidade. Por fim, o caso da escrava pitonisa. O autor dos Atos refere que Paulo e Silas dirigiram-se à oração, que, como já vimos, era um elemento fundamental da vida dos apóstolos. Encontraram uma escrava que, segundo o autor, tinha um espírito pictónico e dava muito lucro aos seus senhores. A alusão a Piton, a serpente protetora do oráculo de Delfos, e que estava associada à ideia de adivinhação. De acordo com o imaginário grego, Apolo abateu a serpente. Como Paulo e Silas estavam a perturbar o negócio dos donos da escrava, os senhores decidiram entregá-los às autoridades da cidade. Impelidos pela vontade da população, os estrategos colocaram Paulo e Silas na prisão, mas antes mandaram açoitá-los. Os dois são colocados em liberdade por não haver nada contra eles. Paulo sentiu-se humilhado e impressionado pela forma como foram tratados, ainda por cima sendo ele um cidadão romano. Ora, o que é interessante neste texto é que Paulo e Silas não disseram absolutamente nada sobre o seu papel de missionários que encabeçaram. Porque, conforme o autor refere, quem se pronunciou foi a escrava pitonisa. Por isso é que ela diz, e por isso é que o autor refere, melhor dizendo, e passa a citar, seguindo nas anoses e a Paulo, e aqui depois a questão se o nós se refere a Lucas ou ao companheiro de Paulo, Timóteo, dizem aos escravos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam-vos o caminho da salvação. Ora, segundo o relato, a escrava fez isto durante alguns dias, o que dá a entender que o incidente deve ter ocorrido depois do exorcismo. E qual o real motivo que conduzirá Paulo e Silas para a prisão? A pregação de uma doutrina que, aos olhos dos presentes, não era correta, não se devia respeitar. Parece-nos que a pregação de uma doutrina completamente nova ou o prejuízo económico que adveio da presença dos apóstolos são duas hipóteses que podem justificar a atitude dos membros. Parece-nos que a segunda hipótese, a do prejuízo económico, é a mais consentânea. Por isso é que se refere que os senhores deixaram de parte o verdadeiro motivo para os denunciarem o prejuízo, e por isso é que se refere que, vendo os seus senhores, lhes tinha ido a esperança de lucro, conforme refere o versículo 19 do capítulo 16, acusaram-nos de, e passo a citar, usos indevidos, que a nós, humanos, não podemos admitir nem praticar. Sim, porque era proibido transmitir qualquer preceito judaico junto da população romana. Roma olhava com alguma sobranceria para as mulheres e para o judaísmo também, mas tolerava e protegia todos os praticantes. Contudo, toda e qualquer propaganda sobre o judaísmo era proibida. Em suma, o que está aqui em causa é que a escrava dava lucro e deixou de ter valor. E como defendeu o ser desquartado, houve um abuso de poder por parte dos donos da escrava, que viram nela uma mercadoria rentável até uma certa fase, mas depois acabaram por desprezá-la. Resta saber o que é que aconteceu à escrava pitonisa desvalorizada. Terá deixado de trabalhar para os senhores ou foi vendida? Será que foi libertada? Por que a inclusão desta história no livro dos Atos? Tinha o autor a intenção de denunciar a falta de dignidade dos donos da escrava, que viam nela uma boa fonte de rendimento? Infelizmente são questões às quais não podemos dar resposta. Em suma e como conclusão, um estudo desta natureza tem sempre a inconveniência de não se poder analisar tudo de forma detalhada e com o tempo que gostaríamos. De qualquer forma, resta de salientar que é um tema muito vasto, muito amplo e, como se diz na gíria, dava pano para mangas. De qualquer forma, creio que, durante o que tínhamos dentro do que estava disponível, tentámos apresentar um retrato tão completo e exímio quanto possível sobre o Estatuto das Mulheres no livro dos Atos. Uma das grandes ilações que podemos retirar é que as mulheres enriqueceram a obra. Não é uma história apenas marcada pelos feitos masculinos, é também uma história que é feita de mulheres. Se a inclusão das mulheres faz parte de uma estratégia narrativa arquitetada por Lucas para tornar a obra mais apelativa, queremos que este tipo de considerações não faz parte do ofício do historiador.
A nós, aprendizes do ofício, resta-nos interpretar as fontes enquadradas e perceber como é que se disseminaram no espaço e num tempo bastante concretos, tomando como válida a premissa de que Lucas é o autor dos Atos. Porém, um dos problemas que se colocou quando analisamos as diversas histórias é que não é possível apresentar um cânon, um arquétipo da mulher, e aqui sublinha a questão da mulher, no singular, porque falámos de várias mulheres com papéis muito distintos. Será que o autor dos Atos falou de todas as mulheres? Referiu algumas em detrimento de outras? Será que Lucas utilizou uma figura de estilo muito típica na Antiguidade Clássica, que era a Sincrísis, que era uma figura que procurava comparar, através da justa posição, pessoas e lugares, com o objetivo de criar impacto positivo ou negativo na audiência? Será que as mulheres foram, como defende Hans Jung, as grandes perdedoras da história? Em termos do que expusemos no nosso estudo, outra das ilações que podemos retirar é que as mulheres têm nome próprio, rosto, identidade. Já não estão votadas ao anonimato. Sabemos quem são, o que fizeram, quais os seus anseios e a importância que tiveram na difusão do cristianismo. É o que testemunha a história de Priscila, Tabitha, Lídia, Maria, entre tantas outras que tiveram, ou não, que ver com as lentes missionárias, como é o caso de Drusila e Eunice. Como último apontamento fica a questão: será que o cristianismo teria seguido outro rumo sem a presença das mulheres? No nosso entender, acreditamos que houve sim, e com base no livro dos Atos, cumplicidade, espírito de cortesia e uma relação recíproca entre homens e mulheres que poderão enquadrar o famoso aforismo popular que afinal define que por trás de um homem há sempre uma grande mulher. Obrigado.